Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de ir para o caso de hoje, eu vou pedir que você curta esse vídeo, se puder, compartilha com alguém. E o mais importante, que você se inscreva nesse canal. A gente já está próximo de 10 mil inscritos, eu conto com a força de vocês. Mas agora vamos começar o caso de hoje. Hoje vamos falar sobre Tinsley Lucinda Harris, que nasceu em 6 de abril de 67, em Tampa, no estado da Flórida. Lugar onde cresceu, Lucinda tinha uma vida comum, como de qualquer outra pessoa. Quando foi no ano de 82, ela descobriu que estava grávida. Ela ainda não tinha completado 15 anos. Lucinda tinha um namorado de 19 anos chamado Larry Hills. Ele era o pai e os dois se casaram em 3 de abril de 82, com Lucinda grávida. O filho do casal, batizado de Christopher Anthony Hills, nasceu em novembro e 2 anos depois, em 84, o casal teve uma filha chamada Diana. Em 84, a Lucinda já tinha 17 anos de idade, tinha 2 filhos. Não encontrei em lugar nenhum, não é citado como que ela balanceou isso com os estudos, mas eu acredito que ela tenha parado, pois ela era mãe em tempo integral, ela passava o dia cuidando dos filhos, eles eram muito amados e muito bem criados. E no segundo semestre de 84, a Lucinda estava procurando um emprego de meio período para balancear ali com o Larry, para quando ele voltasse para casa do seu emprego, ela pudesse ir para o dela e assim as coisas iam melhorar financeiramente. Eles tinham um carro e era comum que a Lucinda levasse o Larry para o trabalho. O caso se inicia em 26 de outubro de 84, quando Lucinda resolve sair de casa para lavar roupa na lavanderia por volta das 8 horas da noite. Ela sai no seu Ford cinza 72 e era uma lavanderia próxima à casa dela. Ela tinha $15 que o Larry havia dado para ela e essa foi a última vez que a família viu a Lucinda. Por volta das 9 horas da noite, depois de ter lavado a roupa, uma amiga de Lucinda chamada Nika Owens afirmou que Lucinda passou no seu apartamento. Elas moravam no mesmo prédio. A Nika disse que a Lucinda passou lá, começou a trocar de roupa, se maquiar e perguntou para a amiga se ela gostaria de sair para beber no Sharpie Lounge. Não sei falar esse nome, mas era um bar. A Nika disse que sim, ela tinha 20 anos de idade, ela disse que sim e chamou mais uma amiga para ir junto, a Linda Simons. A Linda também foi até o apartamento de Nika e as três ficaram lá se arrumando e depois foram até esse bar de carro. Era um bar próximo, mas elas foram de carro. Elas foram para o bar por volta das 9h30, começaram a jogar sinuca por 1 hora mais ou menos e depois disso elas se espalharam, cada uma foi para um canto ali do bar interagir com as pessoas. Algum tempo depois, a Linda foi abordada pelo seu ex-marido chamado Sam Simons. Ele era bem hostil, os dois começaram a discutir bastante e nesse meio tempo a Linda afirmou que ela viu a Lucinda conversando com um homem chamado Larry Douglas Moore. Esse Larry Moore havia oferecido um emprego para Lucinda na sua empresa de limpeza. Ela deveria começar a trabalhar já na próxima semana, no dia 29, e eles estavam ali conversando sobre o trabalho. De acordo com Nika, ainda nessa noite no bar, ela viu a Lucinda conversando com outras 4 pessoas que ela sabia o nome e também ela disse que ela também viu a Lucinda conversar com outras pessoas que ela não sabia o nome, pessoas que ela não conhecia. Ela disse que estava bebendo, então ela não estava muito sóbria, ela não prestou atenção no que as amigas estavam fazendo, então ela disse que nem se lembra direito. Por volta das 00:30, a Linda se aproxima da Lucinda, ela estava junto de um amigo. Ela se aproxima da amiga e pergunta se a Lucinda já quer ir embora. A Lucinda diz que não. Ela estava com outras várias pessoas no estacionamento. Com essa recusa, a Linda disse: ok, então eu te vejo no apartamento daqui a 1 hora. Só que isso nunca aconteceu. Meia hora depois, a Nika foi falar com a Lucinda para elas irem embora. A Lucinda recusa de novo e a Nika vai embora. E essa é a última vez que qualquer pessoa conhecida viu a Lucinda. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, a Linda e a Nika, elas viram que o carro da Lucinda ainda estava estacionado no bar.
As duas começaram a ficar muito preocupadas e foram falar com o Larry lá no apartamento deles. Elas queriam ver se a Lucinda estava lá, se tinha acontecido alguma coisa, mas não. O Larry começou a ficar muito preocupado, pois a Lucinda, ela era sim uma garota que saía nos finais de semana, mas ela sempre voltava de manhã cedo, nunca aconteceu nada de errado para eles se preocuparem. Mas dessa vez foi diferente, então eles foram até o carro da Lucinda. O carro estava destrancado, mas sem as chaves, e eles viram que dentro do carro estava ali o cesto com as roupas limpinhas, dobradas, mas além disso, os objetos pessoais da Lucinda não estavam lá. A mãe da Lucinda, chamada Ellen, também não tinha notícia nenhuma da filha, e ela e o genro começaram a sair de carro atrás da Lucinda pela cidade inteira, mas sem sucesso. Eles não acreditavam numa fuga, pois a Lucinda amava muito os seus 2 filhos e, além disso, ela estava muito empenhada preparando a festinha de 2 anos do filho Christopher. 2 semanas depois, a bolsa da Lucinda foi encontrada no banheiro masculino no acampamento de um zoológico em Busch Gardens. Dentro da bolsa havia dinheiro, a sua carteira de motorista e, curiosamente, a sua certidão de casamento. Isso só reforçou para eles que ela não deveria ter fugido, pois ela levaria algum item pessoal, pelo menos dinheiro, e nem isso ela tinha levado. Os detetives entrevistaram várias pessoas que estavam naquele bar naquela noite e várias testemunhas afirmaram que viram a Lucinda conversando com o tal Larry Moore. E realmente isso foi confirmado pelo próprio Larry Moore e um amigo que estava com ele, James Williams. Inclusive, eles foram presos na manhã do dia 27, antes da Lucinda ser dada como desaparecida. A polícia havia encontrado os dois dormindo na beira da estrada e eles foram presos por posse de uma verdinha e uma arma escondida. Eles foram interrogados sobre o desaparecimento da Lucinda, eles negaram qualquer envolvimento, eles disseram que não sabiam de nada. O Larry Moore, ele não aceitou fazer o teste do polígrafo e disse que se os detetives tivessem mais alguma dúvida, que falassem com o advogado dele. E isso a polícia registrou os meninos, mas não existem dados na internet que falem o que aconteceu depois, se eles continuaram sendo investigados ou se a pista esfriou e não deu em lugar nenhum, mas a princípio eles eram sim pessoas de interesse. O caso não avançou e a teoria que começou a se fixar foi a de que Lucinda provavelmente teria sido vítima de um serial killer chamado Bobby Joe Long, uma pessoa que aterrorizava a área de Tampa Bay naquele ano. 3 semanas depois do desaparecimento de Lucinda, ele foi preso e confessou ter acabado com a vida de maneira brutal de 10 mulheres. Os anos foram passando, a família estava muito frustrada, tinham 2 crianças que praticamente não conheceram a mãe que tiveram, até que um dia, em 92, o telefone da casa da família de Lucinda toca. Diana, a filha da Lucinda, tinha 8 anos de idade na época e ela tinha acabado de voltar da escola. Ela atende o telefone e a pessoa do outro lado pergunta quem é e a Diana fala: "Sou eu, Diana". A voz do outro lado disse: "Oh meu Deus, minha garotinha, sou eu, sua mãe". A Diana começou a tropeçar nas palavras e disse: "Isso não tem graça, minha mãe tá desaparecida". A avó Ellen, ouvindo isso, pega o telefone imediatamente e começa a assumir dali essa ligação. E isso era tudo que a família esperava, saber que Lucinda estava viva. Na conversa, a Lucinda disse que naquela noite havia fugido com uma carona. Ela disse que estava sobrecarregada pelas pressões de ser uma jovem esposa e mãe de 2 filhos. Ela disse que agora era uma garçonete em Memphis, no estado do Tennessee, e usava o nome de Amanda. A família inteira tinha muitas dúvidas e muitas perguntas, mas nada disso superava o sentimento e o alívio de saber que Lucinda estava viva e bem. Essa descoberta aconteceu em abril de 92 e a Lucinda voltou para casa. Mas aí, quando ela foi para o convívio da família novamente, as pessoas estavam super receptivas, mas algumas pessoas começaram a perceber algo de diferente na Lucinda, que eles não sabiam explicar. Larry e uma melhor amiga da Lucinda de infância desconfiavam se era ela mesma, mas eles não comentavam isso com ninguém, eles ficavam guardando para si, pois principalmente a mãe da Lucinda, a Ellen, estava em êxtase, estava muito empolgada, muito feliz e eles não queriam estragar isso.
Essas dúvidas se tornaram realidade quando 6 meses depois, um teste de DNA confirmou que Lucinda, na verdade, era uma impostora chamada Amanda Dennis. Mas quem era Amanda Dennis e como isso foi acontecer? E como foram esses 6 meses com a família? Amanda conheceu Danny Fletcher, de 18 anos, em 1990 no estado de Arkansas. Os dois se casaram no mesmo ano e quando se casaram, a Amanda não apresentou nenhum documento de identificação. Ela só apresentou um título de eleitor, o que deixou Danny e sua mãe muito desconfiados. Amanda não tinha nenhuma foto de família e não tinha nenhum outro documento oficial. O Danny, ele estava desconfiado, ele contatou a polícia falando que tinha suas dúvidas sobre a Amanda, que ela tinha algum segredo, mas que ele não sabia o que era. As suspeitas do marido só aumentaram quando foram falar para ele que viram em um programa de TV chamado Unsolved Mysteries, ou Mistérios Não Resolvidos, viram alguém muito parecida com Amanda nesse programa. O Danny assistiu a esse episódio e viu que Lucinda se parecia muito com Amanda. Mas agora, mostrando a foto para vocês, eu particularmente não achei parecido em nada. Muita gente achou parecido, a família da Lucinda, a família do Danny, mas enfim, acho que algum sentimento de êxtase em saber que a sua filha tá viva, não sei, achei muito estranho. Com o Danny sabendo dessa história da Lucinda, um caso não resolvido de desaparecimento, a mãe dele começou a ligar em linhas diretas de crianças desaparecidas para colher informação de jovens desaparecidas que tinham as mesmas características de Amanda. Depois disso, ela recebeu uma foto de Lucinda pelo correio. A Amanda viu e negou tudo. O policial, que foi inicialmente contatado pelo Danny, ele levou a Amanda para um interrogatório. No interrogatório, ele tinha sobre a mesa um arquivo do caso com informações sobre o desaparecimento de Lucinda, uma foto e uma descrição escrita de uma marca que Lucinda tinha em uma de suas pernas, uma cicatriz. O policial, chamado Waylon Stepp, confrontou a Amanda com as descobertas e as desconfianças de que ela fosse a Lucinda. A Amanda tinha uma cicatriz no mesmo lugar que Lucinda. Eles não tinham uma foto para comparar, mas existia uma cicatriz. E a Amanda disse: "Ok, você me pegou. Eu sou Lucinda Hills." Ela começou a chorar e a tentar se explicar do porquê ter fugido. O Waylon achou muito convincente. O detetive do condado de onde a família de Lucinda morava foi até o Arkansas entrevistar a Amanda pessoalmente e ele também achou muito convincente. Com essa revelação, o Larry e a sua cunhada chamada Katrina foram até o Arkansas para buscar a Lucinda e eles não a questionaram em nada. Quando todo mundo se encontrou, eles viram que ela não tinha uma lacuna entre os dentes e aí ela contornava dizendo que havia consertado. O queixo dela estava diferente e ela dizia que havia feito uma reconstrução na mandíbula após um acidente de carro. A mãe de Lucinda jamais desconfiou de nada, ela acreditava piamente que essa era a Lucinda, a filha dela, ela estava muito feliz. Ela estava realmente em êxtase, mas também tinha quem desconfiava, como eu falei para vocês. Só que ao mesmo tempo, quando eles estavam reunidos, olhando álbuns de foto, a Lucinda, a impostora, ela reconhecia os momentos, ela sabia quem estava na foto. Então isso deixava o pessoal meio confuso. Eles foram vivendo a vida deles, até que algum tempo depois, o Waylon Stepp recebeu uma ligação. 2 pessoas viram a notícia de que Lucinda havia voltado para sua casa e tinha ali a foto. E essas 2 pessoas viram que a foto ali parecia muito com a sobrinha deles que havia fugido de casa. Os detetives imediatamente entraram em contato com o Larry Hills. Ele falou que também tinha suas dúvidas sobre essa Lucinda. E aí um encontro foi feito entre Lucinda, a impostora, e as 2 pessoas que ligaram para o policial. Nesse encontro, a Lucinda negou veementemente que ela fosse Amanda e ela não esboçou nenhuma reação vendo aquelas 2 pessoas. E foi a partir dessa situação que os detetives resolveram fazer o teste de DNA com a Lucinda, a impostora,
e com as duas crianças. Para fazer esse teste de DNA, eles tinham que marcar a hora no consultório para extrair o sangue e sempre alguma coisa dava errado e eles sempre tinham que ficar remarcando e remarcando. Em uma dessas vésperas, a impostora ela sofreu um acidente de carro, ela sofreu alguns hematomas e arranhões e ela disse que foi uma van com duas pessoas que queriam tirá-la da pista. Esse foi um episódio. Outro episódio é que, alguns dias depois, a casa deles foi vandalizada. O carro da garagem foi pichado com uma frase Strike 1 e depois um galpão de trás foi marcado com Strike 2. Mas isso não fazia sentido nenhum, esses dizeres, e também os carros ali da família, todos tiveram os seus pneus furados. O policial ali encarregado, o Waylon Stepp, ele acreditava que a Amanda pode ter destruído o carro e vandalizado a casa em um esforço para ficar com a família. Mas teve uma hora que não teve jeito, o exame foi feito e foi aí que todo mundo descobriu que essa Lucinda não era a Lucinda verdadeira, na verdade ela era Amanda Dennis. A presença dela depois do resultado foi solicitada na delegacia e ela acabou confessando tudo. Ela afirmou estar arrependida pela dor que causou à família, especialmente às crianças, e disse que realmente amou as duas crianças nos últimos meses. Depois disso, a Amanda teve que embarcar em um avião de volta para o Arkansas e depois disso não temos informações de como foi o desfecho de sua vida lá. A Amanda ela foi criada pelos tios, essas duas pessoas que ligaram para o policial. Ela perdeu os pais muito jovem e não se sabe do porquê ela ter fugido de casa. Com esse desfecho, essa coisa toda atrapalhada que aconteceu, a família voltou para a estaca zero, muito decepcionada, muito frustrada. Era como se tivessem tirado a Lucinda uma segunda vez. Foi um sentimento muito ruim para a família, principalmente para as crianças. Depois disso, a Amanda ela teve contatos esporádicos com as crianças. As crianças gostavam dela. Ninguém tinha raiva dela na família por ela ter feito isso, por ela ter enganado uma família inteira. Até porque as crianças também não conheciam direito a Lucinda. Elas conheceram mais a Amanda, então elas tinham sim um carinho muito grande por Amanda. O Larry, depois que a Lucinda desapareceu, ele não teve mais nenhuma namorada, nenhuma esposa, e ele faleceu no ano de 2010. Quanto àquela teoria de que Lucinda pudesse ser uma das vítimas de Bob, um repórter enviou uma carta contando a história de Lucinda a ele e perguntando se ele sabia de algo. O Bob já estava preso no corredor da morte e respondeu de volta dizendo: "Lamento saber sobre a garota Lucinda. E se você acha que pode ajudá-los compartilhando isso com eles, sinta-se à vontade para fazê-lo. Eu não sei nada sobre esse assunto e não tive nada a ver com isso. Eu não minto, eu não preciso. Essa é a verdade disso. Não é um sentimento bom saber quantas pessoas eu machuquei, direta ou indiretamente. Eu gostaria de poder ajudar a família Hills a encontrar um encerramento, pelo menos. Mas eu não posso, eu não tenho conhecimento desse assunto. Se eu soubesse, eu diria a eles. Eu nunca mais quero ser a fonte ou o foco da dor das pessoas." A família espera que isso seja verdade e o Bob ele acabou sendo executado em 2019. A Lucinda continua desaparecida e a família segue nessa angústia esperando por um fechamento. Eles têm a expectativa de receber um telefonema com uma resposta para suas perguntas. Afinal, isso já aconteceu uma vez. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Não esqueça de comentar aqui embaixo e eu te vejo na semana que vem.